Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Enilson Tavares, líder da Assembleia de Deus em Presidente Juscelino. Saúdo o nosso querido pastor Francisco Raposo, presidente da SEADEMA, e a todos os demais ilustres membros da mesa diretora. Saúdo também o pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Comissão de Educação e Cultura da nossa convenção, e na sua pessoa os demais membros da referida comissão. Exalto a Deus pela oportunidade singular a mim concedida para ministrar a reflexão de hoje, 14 de fevereiro de 2024, data em que lembramos com expressiva saudade os 28 anos da passagem para a eternidade do saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, líder do qual se pode dizer o que foi dito a respeito do justo Abel. Também mesmo depois de morto, ainda fala. Desejo muito que os nossos irmãos maranhenses, bem como a tantos quanto tiverem acesso a este áudio, sejam abençoados com esta reflexão. Neste trimestre estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O tema da lição a ser estudada no próximo domingo é o ministério da igreja. O texto áureo assim diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. A verdade prática diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. O tema sugerido pela epígrafe de hoje é o ministério quíntuplo da igreja, e a leitura bíblica encontra-se em Efésios 4:11, referência já lida no texto áureo. Queridos, didaticamente, existem pelo menos 5 categorias de dons no Novo Testamento, os quais veremos por sua ordem. Primeiro, dom de Deus, que é a salvação a nós concedida pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Romanos 6:23, Efésios 2:8, João 3:16 e 17. Segundo, dons de Cristo ou dons ministeriais, os quais se constituem a provisão divina em ação a favor da sua igreja, habilitando homens como dádivas, para que a conduzam ao crescimento por meio da palavra de Cristo, visando a sua unidade e maturação cristã. Efésios 4, versículos 7 e 11. Terceiro, dom do Espírito. É a capacidade dada por Deus ao crente, salvo em Jesus, para falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concede. Atos 2, 3 e 4, capítulo 2, versículo 38. Quarto, dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1, 8 a 10. São concedidos à igreja de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, visando os fins proveitosos. 1 Coríntios 12, 7. Ou seja, essas manifestações divinas visam solucionar no seio da igreja os mais diversos problemas que surgirem em nível espiritual, objetivando a edificação tanto de indivíduos como da igreja como um todo. 1 Coríntios 14, 4. Quinto, dons naturais ou vocacionais. Romanos 12, 6 a 8. Neste caso, entende-se que a economia divina aproveita as potencialidades e habilidades naturais do salvo e reveste do poder de Deus para serem usados conforme a medida da fé de cada um. Romanos 12, 3. Evidentemente, os dons são dádivas de Deus, dadas à igreja como benefícios oriundos da graça salvadora e em sua totalidade têm seus objetivos a cumprir por vontade divina. 1 Coríntios 12, 7. E um dos principais objetivos dos dons é a edificação da igreja em amor. Efésios 4, 16. Por essa razão, os dons de Cristo, ou ministeriais, ou ainda o ministério quíntuplo, foi essencial à igreja primitiva e o é para a igreja odierna. No sentido geral, os apóstolos são crentes enviados para fazer missões no mundo carente e necessitado de salvação, assim como se deu no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, versículos 1 a 3, quando do envio de Barnabé e Saulo. No Novo Testamento, o profeta tem função essencialmente voltada para o âmbito da igreja local, mas de modo geral, o profeta da igreja cristã atende às necessidades de edificação, exortação e consolação dos crentes. 1 Coríntios 14, 3.
Os evangelistas são os anunciadores das boas novas da salvação em Jesus. Romanos 10, 15. É bom destacar que todos os crentes são verdadeiros evangelistas em potencial. Marcos 16, 15. Porém, o Senhor Jesus chamou alguns especificamente para o ministério de evangelista. Por isso a Bíblia chama Filipe de um evangelista. Atos 21, 8. E Paulo alerta a Timóteo a fazer a obra de um evangelista. 2 Timóteo 4, 5. Os pastores têm o dever de apacentar o rebanho de Deus, fazendo jus ao ministério e tomando como modelo o próprio Senhor Jesus, o qual é o bom pastor. João 10, 11. O supremo pastor, 1 de Pedro 5, 4. E o pastor e bispo de nossas almas, 1 de Pedro 2, 25. Se de fato o tomarmos como nosso padrão, cumpriremos o verdadeiro sentido da poimênica, guiando, alimentando e pacificando as ovelhas de Cristo. Que ministério glorioso! Finalmente, os mestres ou pastores mestres são aqueles que, primeiro, devam ter aptidão para o ensino. 1 Timóteo 3,2. Segundo, sejam dedicados ao ensino. Romanos 12,7. Educar na justiça não é tarefa fácil. No entanto, é extremamente necessário, pois disto dependerá o destino eterno daqueles que nos ouvem. 2 Timóteo 3,16, 17, Tito 2, 11-13, Apocalipse 1:3. Querido irmão, como dizia o pastor Antônio Gilberto, a escola dominical devidamente funcionando é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Portanto, meu irmão, não falte a EBD da sua igreja. Oremos. Deus eterno, nosso Pai, abençoa todos quantos estão ouvindo esta reflexão, para que sejam abençoados e fortalecidos na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.